E nós estamos no mês Abril Azul. Você já ouviu falar sobre esse mês, sobre o que ele trata? Pois é, vamos te explicar a partir de agora aqui na 106.3. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, o TEA. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças no mundo tem o TEA. E claro que eu não poderia estar sozinho nesse bate-papo, nessa conversa. Estou recebendo com muita honra Júlia Brasil, que é TO, mas tem um currículo fantástico. Ela vai começar já contando pra gente um pouquinho das experiências, do currículo dela e do trabalho que ela executa falando sobre o autismo e tratando sobre esse tema tão importante, né, Júlia? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer pelo convite. É sempre uma honra falar sobre esse assunto que faz parte do meu dia a dia há alguns anos. Eu me formei em terapia ocupacional na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2018 e desde a metade da faculdade eu sempre tive a vontade de trabalhar com crianças, né? No início eu fiquei muito entre a parte da geriatria, mas logo quando comecei a me aprofundar mais na parte do desenvolvimento infantil, eu tive a certeza de que era isso que eu queria para o resto da minha vida. Nesse meio tempo, a minha prima teve o diagnóstico de transtorno do espectro autista e eu comecei a conhecer mais profissionais, né, que trabalhavam nessa área, que começaram a atender e a fazer o tratamento precoce nela, né? Então eu tive a oportunidade de entrar a fundo, né, nesse tema e estudar. Um pouco antes de eu me formar, eu fui assistente terapêutica, né, de um menino autista. Na época ele tinha 2 anos e meio. E até o final da faculdade eu fiquei, né, fazendo esse acompanhamento com ele, onde eu era supervisionada por uma equipe lá de São Paulo. E eu consegui aprender muito, né, sobre o autismo, como lidar com essas crianças, também com a família, porque como esse atendimento era realizado em casa, eu conseguia ver como muda toda a questão da rotina da família, né, da organização da família. Não é algo que só a criança recebe diagnóstico, né, é algo impactante para todos que convivem com essa família, né. A partir daí, então, eu me formei, né? Fiz uma especialização em reabilitação e neuropediatria. Depois eu fiz outra especialização em desenvolvimento sensório, cognitivo e motor com estratégias de intervenção no autismo. E por fim, né, eu fiz a certificação internacional de integração sensorial, de AIRES, pela Universidade do Sul da Califórnia, que era a certificação, o diploma mais esperado na minha carreira, vamos dizer assim, que desde que eu tive o conhecimento, né, quando eu estava na faculdade, quando eu tive uma aula que falava sobre integração sensorial, eu falei, cara, é isso que eu quero, né, porque as crianças que têm autismo, né, a maioria tem alguma alteração no processamento sensorial, né, o que vai impactar diretamente nas atividades de vida diária, né, como banho, alimentação, escovar os dentes, também na escola. Então acaba afetando todas as áreas, né, que essa criança vivencia. Então eu tive certeza de que, bom, é isso que eu quero fazer. Então terminei a certificação faz 2 anos. Hoje, né, eu atuo na minha clínica. Já trabalhei em Minha Paz, em outras clínicas também aqui em Pelotas e também em Canguçu. E hoje eu tenho a minha clínica juntamente com outras 2 colegas, né, que é a Clínica Primeiramente, onde a gente só atende desenvolvimento infantil. Então tem 80% dos nossos pacientes são crianças que estão dentro do espectro, né? E também temos uma equipe multidisciplinar,
né, onde a gente tem fonoaudióloga, nutricionista, psicopedagoga, neuropsicóloga e 3 terapeutas ocupacionais. É uma clínica completa. Uma clínica completa. Então, os pais normalmente gostam muito dessa equipe, né, dessa clínica, porque tu chega, leva o teu filho e ele consegue ser atendido ali, né? Fazer todo o tratamento, todo o acompanhamento que exige, né? Exatamente, porque não adianta só, é muito difícil uma criança ir só no psicopedagogo, né? Uma criança com TEA. Normalmente tem várias outras questões que precisam ser trabalhadas. É um processo, né, Júlia? É todo um processo do início ao fim e esse processo ele é um pouco gratificante, né? Porque tu acompanha todo o avanço da criança, da família, né? Porque é um tratamento, como tu disse, familiar, né? Então tem todo esse trabalho intrafamiliar ali que trabalha todo mundo da casa para que também não só compreenda, mas também que saiba como agir em determinada situação, né? Exatamente. Eu sempre falo que não tem como os pais, né, a família quererem que a gente faça tudo sozinho. A gente não consegue, né? A gente é um ponto muito importante no tratamento da criança, com certeza, né? Mas a gente precisa muito da família engajada, de uma escola engajada, né? A gente sozinho não consegue chegar no nosso objetivo final, né? A gente precisa dessa família. E quando a criança já está, né, na escola, também de uma escola que saiba fazer uma inclusão, né, de professores que saibam, né, como lidar com essa criança, como manejar essa criança, né, tudo isso é bem importante, assim. Eu acho que tudo também começa com o processo de aceitação da família, né, porque um comentário rápido, tem muitas famílias que não aceitam, né, e que, além de tudo, muitas vezes as escolas elas não são inclusivas, são exclusivas, porque acaba que não tem estrutura para atender essa criança e às vezes uma simples orientação da escola, a família às vezes se sente, como é que eu vou te dizer assim, constrangida, porque muitas vezes ela quer que a criança frequente aquela escola, mas a escola não tem condições, e é o cenário da escola pública, infelizmente, a gente sabe que infelizmente tem casos que não tem como a escola suprir essa falta, né? Porque são profissionais que precisam de atenção redobrada, né, para esses casos, porque eles precisam de um acompanhamento especial, né? Então a escola é uma parte fundamental, mas tem que cuidar para ver se não exclui em vez de incluir. A gente está sempre em contato constante com as escolas dos pacientes, né? Tem melhorado bastante, né? Claro, tem casos específicos em que a gente tem que orientar as famílias, né? Olha, é nosso direito por lei, vamos atrás, né? A gente consegue um acompanhante, né, para essa criança na escola, a gente precisa, né? Então vamos lá, é nosso direito, né? Então acho que o nosso papel quanto profissional, né, é orientar essa família, né, as leis que nos asseguram, né, dos nossos direitos. Então essas crianças, elas estão amparadas à lei. A gente sabe, né, que na realidade nem sempre a gente consegue, né, nem sempre é fácil assim. Eu tive casos já de escolas em que eu chegava, nossa, mas como, né? Por que não tá acontecendo? Por que tá tão difícil? E era uma professora para atender quase 30 alunos. E às vezes em cada turma tem 2, 3 com a mesma dificuldade, com o mesmo transtorno, né? Acaba que fica inviável. Talvez até um pouco desse processo seja falta de conhecimento, pode ser da escola, da equipe, enfim, mas muito também é a estrutura. A estrutura é não ter profissionais disponíveis, né, pela rede pública, né, para estar ao lado dessa criança, né, para poder, para que a professora consiga, né, exercer o papel dela, né. Então é complicado a gente exigir de uma professora que está sozinha numa sala com quase 30 alunos, com crianças de 3 anos e meio, né. Então a gente precisa de outras pessoas, né, que consigam nos dar esse aporte com essas crianças que têm um diagnóstico, né.
Então, acho que a gente sempre tem que ressaltar essas famílias, né? Olha, é nosso direito, por lei, vamos atrás, né? E a gente fez essa abertura longa aqui, né? Mas eu quero que tu explique pro pessoal, pra gente falar bem tecnicamente, né? O que é o autismo. Explicar um pouco sobre esse transtorno, né? Que infelizmente a gente vê que cada vez a gente tem mais diagnóstico, a gente tem mais acompanhamento. E que bom que através da informação se consegue também começar mais cedo esse tratamento. Perfeito. O autismo, né, ele é o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele está presente desde o nascimento, né, ou no começo da infância. A gente fala sempre que uma criança, para ter esse diagnóstico, ela tem que ter prejuízo em 3 áreas, né, na interação social, na comunicação e ter interesses restritos. A gente discute muito ainda sobre as causas, né? Algo que as pessoas normalmente, quando eu começo a falar sobre autismo, as pessoas falam, tá, mas o que causa? Por que tem tantas crianças tendo diagnóstico de autismo agora? E hoje, né, ainda tem algumas discussões sobre todas, né, as possíveis causas, mas a gente sabe que grande parte é uma predisposição genética, né, ou uma herança hereditária de pai e mãe. E também, né, outros fatores ambientais, né? O que seriam esses fatores ambientais? Estresse na gestação, infecções, exposições a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez, prematuridade. Então, tem vários fatores ambientais que acabam, né, ocasionando com que a criança venha a ter um diagnóstico, né, de autismo. Hoje, né, a prevalência é 1 a cada 36 crianças nascidas, né, tem TEA. Eu até trouxe aqui um dado, né, do CDC, que é uma classificação feita lá nos Estados Unidos, sobre a quantidade de diagnósticos em crianças com autismo. Só pra gente ter uma noção, uma base, em 2000, nos anos de 2000, era 1 em cada 150 crianças. No ano de 2010, 1 em 68. Em 2018, 1 em cada 44. Hoje, né, o último dado é em 2023, né, eles fazem de 2 em 2 anos. Então, hoje, hoje, né, referente ao ano passado, em 2023, 1 em cada 36 crianças. E aí as pessoas falam muito, né? Tá, mas Júlia, o que tá acontecendo, né? Por que isso? Por que tem tantas crianças agora sendo diagnosticadas? Na escola do meu filho tem mais 3 com diagnóstico de TEA. E eu falo, né? Vamos pensar lá quando a gente estava na escola. A gente não tinha um colega que era mais introvertido, que ele gostava de ficar mais sozinho, né? Ou que não conseguia dialogar muito bem com a gente, tinha dificuldade em olhar nos nossos olhos. Provavelmente, né, todas as pessoas vão falar, ai, sim, verdade, o fulano era assim, né? O que acontece? Hoje em dia, graças a Deus, né, os diagnósticos estão sendo mais facilitados, né? Graças às pesquisas, a profissionais cada vez se capacitando mais para diagnosticar esses pacientes. Então, o que acontece? Antigamente, né, as crianças eram diagnosticadas em hoje o que a gente chamaria de nível 3, né, crianças que necessitam um suporte maior. Muitas vezes eram diagnosticadas com esquizofrenia, tá? E aí iam para hospitais psiquiátricos e era isso, né? Esse era o caminho. Fazia esse tratamento, sem saber a fundo o que realmente era o que estava acontecendo. Né? Exatamente. E as outras crianças eram normalmente vistas, é a nerd, né? Ele gosta de ficar sozinho, é o jeito dele. O meu filho também só começou a falar com 5 anos. Quem nunca escutou isso, né? Ai, deixa! O meu filho também, é normal, acontece. É da criança.
Exato, e a gente sabe que não é, né? A gente fala que não existe isso, né? A gente tem uma curva de desenvolvimento e a gente tem sim que respeitar essa curva de desenvolvimento, né? Então, é por conta disso, né, que hoje em dia a gente tem mais diagnósticos sendo dados, né? Também acho que é importante a gente, né, lembrar que é 4 meninos para uma menina. Então tem uma diferença bem grande, né? Se tu vai... Esse número bem diferente, né? Bem diferente. Se tu vai hoje lá na clínica mesmo, tu vai ver que a maioria dos meus pacientes das outras meninas que trabalham lá, são meninos, né? A gente tem poucas meninas. É um número bem diferente, né? De 1 a cada 4 é bastante diferente, né? Bem significativo, assim, né? A gente também, antes se falava, hoje a gente fala sobre nível, né? Antes falava muito grau, o grau de autismo, algumas pessoas falam, é leve, moderado, severo. Hoje a gente modificou isso, né? Então, de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, o DSM-5, hoje a gente fala sobre grau. Né? Então a gente tem o grau 1, né, de suporte, que é quando a criança apresenta prejuízos leves que podem não a impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. Muitas vezes são casos que são mais difíceis de serem fechados um diagnóstico, né? São crianças que podem passar despercebidos ou te deixar com uma pulga atrás da orelha. Será que realmente é? Né? Já o grau 2 de suporte são crianças que têm um menor grau de independência, né? Crianças que necessitam de auxílio para desempenhar as funções cotidianas. Então, são crianças que muitas vezes têm dificuldade para se alimentar, têm dificuldade para tomar banho, preparar uma refeição. Então, são crianças que precisam de um nível um pouco maior de um suporte, né? E o grau 3, né? Que são crianças que têm algumas dificuldades mais graves, crianças que provavelmente, né, a gente não pode dizer sempre, mas provavelmente vai precisar de um suporte pro resto da vida, né? Então vai precisar de sempre ter alguém para auxiliar a desempenhar suas atividades cotidianas e tudo mais. É isso? Vamos mudando então, vamos seguindo na nossa pauta de hoje, que é o Abril Azul, né? Um tema importante para a gente discutir. E também para informar, né, para o pessoal saber o que é o autismo, o tratamento, como surgiu, né, e por que demorou tanto e teve essa diferença tão grande nos números de 2000 a 2023 de diagnóstico, muito embora seja por conta disso, por conta da falta de informação, por conta da falta de tratamento, de conhecimento, enfim, é uma série de coisas que foi ficando e foi se transformando agora nesse boom de casos, mas que eles sempre existiram, eles sempre estiveram ali, né? Então isso é importante a gente ressaltar, que na verdade esses casos eles sempre existiram, só que não de forma mais singela ali no cantinho, as pessoas não conversavam muito sobre, não se sabia muito o que era, e desses últimos anos que ficou popularmente e mundialmente conhecido, e aí sim os diagnósticos começaram a ser mais preparados, os profissionais mais preparados, né, os diagnósticos mais precisos, e aí se conheceu todo esse mundo azul, né, que o pessoal chama, que é o mundo de quem tem esse transtorno, né. E tu estava falando sobre os níveis, né, e como é o tratamento e as terapias, é separado por nível, como é que funciona, é coletivo, é individual, como é que funciona cada tipo de tratamento para essas crianças e adolescentes, enfim? Uhum. É uma pergunta bem relevante, né? As terapias, elas são, na grande parte, individuais, né? Eu posso falar mais sobre a minha em específico, mas normalmente, né, essas crianças passam por um apoio psicológico, né? Com uma psicóloga, um neuropsicóloga. A fono, né, a fonoaudióloga, ela é de extrema importância, porque essas crianças normalmente elas apresentam, né, dificuldades na comunicação, na linguagem, né? São crianças que têm um atraso de fala, normalmente.
Também a gente tem a terapia ocupacional, né, que é a minha profissão. Então, eu trabalho com integração sensorial, né? A terapia ocupacional, ela é uma profissão que ela tende a trabalhar a autonomia, né? Autoestima, autorregulação. Então, uma criança que chega pra gente, normalmente, né, as crianças com TEA, muitas têm dificuldade para tomar banho, para escovar os dentes, para As necessidades básicas, né? básicas, que a gente chama, né, dentro da TO de atividades de vida diária, né? Então pensa uma criança que tem dificuldade para exercer todas essas atividades que pra gente são básicas. Como é difícil, né, o dia a dia, né? Eu acordar, eu ter que escovar os dentes, sendo que muitas vezes pra mim o fato de a sensação da escova na minha boca não é agradável. O pentear o cabelo me incomoda. Eu me vestir, tem roupas que eu não me sinto bem. Então pensa que se a gente não tiver um profissional, que é o terapeuta ocupacional, capacitado para trabalhar todas essas questões, como que fica essa criança? Como que essa criança vai para a escola à tarde? Né? Será que ela vai conseguir chegar na escola e sentar e fazer uma atividade? Ou será que ela vai estar desorganizada porque aquela roupa está incomodando, a mãe penteou o cabelo e estava incomodando a cabeça? Né? Então, se a gente não organizar esse corpo, se a gente não conseguir regular essa criança, não passar orientações para essa família para organizar essa criança, todas as atividades que ela for desempenhar no resto do dia não vão ser boas para ela, né? Ela vai estar sempre com alguma coisa incomodando, e aí acaba ocasionando crises, no caso do autismo, né? Que também são bem frequentes quando essas crianças não estão reguladas, né? Então essa é a maior importância, assim, dentro do meu trabalho, né? E é importante, né, que às vezes é normal que qualquer um de nós tenha, às vezes levanta, não tá com aquele ânimo de fazer alguma coisa, mas sempre num grau muito mais elevado, porque aquilo acaba que incomoda profundamente, né, e torna o dia absurdamente fora do contexto deles, né, porque eles têm essa diferenciação, né, que às vezes para nós é uma coisa tão normal, levantar e escovar os dentes, e para eles às vezes é uma luta diária, assim, e porque é uma coisa que acontece 2, 3, 4 vezes por dia, então aquilo é uma luta que todo tempo, todo momento tem que fazer, e não tem como não fazer, né, que nem tomar banho, ir pra escola, enfim, é todo um processo que leva tempo. E por isso é tão importante a gente conseguir regular essas crianças, né, e mostrar para os pais formas de fazer isso em casa, né, porque pensa que, assim, é como tu falou, né, é uma luta diária, só que a gente pode acordar um dia, né, e um dia que eu não estou muito bem, o barulho da moto que tá passando lá na rua me incomoda, o barulho do ventilador me deixa zonza. Agora pensa, todos os dias os gritos de outras crianças na escola estão me incomodando. Até o sinal sonoro, às vezes, da mudança de períodos, de intervalo, enfim, até isso também é um problema, né? Muitas vezes, isso também é um problema. A luz. Então, muitas vezes a luz incomoda. Eu tenho pacientes que vão para a escola com óculos de sol. Outros pacientes que, por conta do barulho, né, dos gritos na escola, enfim, em outros ambientes também usam abafadores. Então hoje a gente tem estratégias que também vão né, para fora da terapia, né, da sessão, que a gente consegue usar para que deixe essa criança mais organizada sensoriamente falando, né? Então esse é o nosso maior objetivo, assim, né? E qual é mais ou menos assim a idade de quem tu atende hoje? Tem alguma idade mais específica, do início ao fim, vamos dizer assim, do tratamento? Como é que funciona? Então, hoje a minha menor paciente tem 2 anos,
Mas Esse é o eu já nosso tive Conexão paciente de 1 ano Zona e meio. Sul, aqui na Acho que Difusora, foi emissora mais da novo informação. com o diagnóstico E lembrando que eu que tive, a tá? entrevista E eu completinha tenho, com a Júlia a Brasil, maior nossa parte aí TO, nessa que faixa falou de entre muito bem 2, 3 sobre anos o até 5. autismo, né? Você Essa é a acompanhou minha agora há maior pouco. faixa etária de Está pacientes. disponível Mas eu no tenho nosso 2 casos que Facebook, tem, acessa lá um menino tem 12 facebook.com/difusora e outro FM tem 18. 1063. O que tem E, 18, claro, vai ficar é um disponível lá para paciente você que ver e tem um rever carinho quantas vezes gigantesco. quiser. Obviamente eu tenho Daqui com a todos os pouquinho outros, eu né? trago Mas mais ele entrevistas foi um sobre paciente que o tá comigo Abril desde quase Azul. no início, Mas antes, né, tem um intervalo da minha comercial. profissão. Na sequência eu tô E de eu volta consegui com mais acompanhar música, ele mais e informação acompanho também e, o resto claro, da com família, informações. né, há Não alguns sai daí anos desde rapidinho, eu já formada. volto. Então é bem legal, assim. E eu gosto de ter esses pacientes um pouco mais velhos também, que eu acho que a gente consegue mesclar. Consegue dar um Sabe? feedback de dos pequenininhos, dos adolescentes e também do adulto, né? E também trazem visões de uma outra forma, sabe? Esse meu paciente que tem 12 anos, ele se diagnosticou. Quando ele tinha 11, ele se diagnosticou com autismo. Ele marcou pediu pra mãe dele marcar um neuropediatra. E aí ele foi no neuro e chegou lá e ele falou: não, eu só queria que tu me desse um laudo, porque eu tenho certeza de que eu tô dentro do transtorno do espectro autista. E aí o médico perguntou pra ele: mas por quê? Ele: olha, porque eu sempre tive dificuldade em me comunicar, eu não gosto de participar de grupos na escola, se eu tenho que apresentar algum trabalho eu tenho pavor, as luzes me incomodam muito, não gosto de lugares cheios. E ele começou a elencar todos os fatores. O porquê que ele tinha se diagnosticado. E aí realmente fechou o diagnóstico. E aí ele chegou pra mim, e a mãe sentou pra mim e falou: olha, Júlia, ele tá aqui porque ele leu sobre terapia ocupacional, ele leu sobre integração sensorial, e ele acha que ele tem várias alterações no processamento sensorial dele, que ele precisa de ti. Então é por isso que eu tô aqui. Aí a gente começou a conversar sobre a infância e, de fato, ela não tinha muito conhecimento, né, sobre o TEA. E ele, então, foi lá e falou pra ela: olha, eu tenho isso, eu quero ir em tais profissionais, eu quero que tu marques um médico pra me dar um laudo. Tu vê que legal, né? E é legal porque é um paciente verbal que passou, imagina, toda a pré-escola, né, todo esse período escolar dele, ele passou por muitas dificuldades, né? Ele é um paciente que ele só gosta de usar roupas pretas, sempre as mesmas calças, sempre as mesmas blusas. E a mãe não entendia o porquê disso. Sim. Né? Então, e a mãe sempre quer vestir ali, quando vai pra escola, quer botar a roupa que acha que tem que colocar, e pra ele era horrível. Até que essa mãe, ela é muito tranquila. Então, ela ajudou ele. Porque, imagina, né? Se fosse uma mãe que ficasse impondo: não, tu não vais poder colocar essa calça que tu gosta, poderia ter ocasionado muito mais sofrimento. Mas ela ainda foi uma mãe que, então tá, tu queres usar isso? Ok, usa isso. Ele estuda num colégio público, então não tem uniforme, então ele fica, né, mais tranquilo quanto a isso. Mas ele usa sempre as mesmas roupas, enfim. E aí hoje a gente está trabalhando com isso, até eu tenho uma reunião na escola essa semana, justamente pra gente conseguir levar um pouco do autismo pra dentro dessa escola, né? Vou dar um exemplo rápido, assim. A escola, esses dias, pediu pra ele, né, uma das atividades era extremamente subjetiva. Era: se você fosse uma música, que música você seria? Para uma criança com autismo, é uma pergunta completamente assim, né? Anormal. Como assim? Como assim eu vou ser uma música? Né? É algo... As crianças com autismo, elas precisam de coisas concretas, né? Então eu disse pra ela: olha, né, eu conversei com a prof pelo telefone, né? Essa semana, na quinta-feira, eu vou na escola pra gente conseguir aprofundar um pouco mais, mas eu disse pra ela: olha, esse tipo de atividade a gente não tem como fazer com ele. A gente tem, né? Mas de forma adaptada, né? Tu pode perguntar: olha, que tipo de música tu gosta? Escreve um trecho da música, né? Qual é o gênero da música?
Tem várias outras coisas que a gente pode, né, questionar. Vão chegar no mesmo denominador comum. Exatamente. Aí outra pergunta era, se você fosse um avatar, como você seria? Gente, como assim? Sabe? Ele não vai conseguir te responder isso. Então a gente sente E vai criar até mais um problema, né? Porque ele vai ficar pensando assim, como? Por quê? E sem E vai conseguir frustrar sair. porque não vai saber como responder, né? Exatamente. Então a gente vê assim uma falta de capacitação, né? O sistema público ele podia levar mais essas informações para os professores, né? A gente sabe que hoje o salário é super baixo, muitas vezes os cursos são muito caros, né? O que tem na internet às vezes não tem nem tempo. Então, por que não a gente fazer cursos, levar esses cursos para dentro da escola, capacitar esses professores, explicar o que é, como é que funciona uma criança com autismo, né? Então, isso agregaria muito, né, para essas crianças. Importante, principalmente, né, porque nas escolas particulares, querendo ou não, se tem uma estrutura mais qualificada, né, mas a grande parte dessas crianças, elas não assim como grande parte da população, não estão nas escolas particulares, né? Então, acho que essa ideia da capacitação é bem importante. Tem municípios que já fazem, tem municípios que têm esse olhar mais atento, né? Inclusive, aqui em Pelotas, a gente tem o Centro de Atendimento ao Autista, né? Que é um avanço. Claro, a gente sabe que não atende toda a necessidade, mas se consegue ainda trabalhar grande parte do que não se consegue na escola regular, se consegue trabalhar no Centro de Atendimento Autista, que infelizmente algumas cidades, até pelo tamanho, né, às vezes não consegue ter esse atendimento, ter esse centro só para isso, né, porque a gente sabe que os recursos são finitos e aí tu tem que trabalhar conforme as condições, né. Então, o Danilo Rolim de Moura ali, que é fantástico, não sei se já chegou a visitar ali, mas ele é fantástico. Sim. O trabalho que o pessoal faz ali, inclusive ele estava de aniversário agora em abril. O trabalho que o pessoal faz ali é louvável, assim, porque é difícil, mas de uma forma ou de outra se consegue fazer, né? O que eu ia te perguntar era assim, para mim, os diagnósticos aumentaram pelo acesso à informação, pela pesquisa, pelo trabalho dos profissionais. Para ti, o que tu acha que levou esse aumento significativo nos números? Tem algum fato específico que isso aconteceu ou é realmente esse contexto mais geral? Eu acho que esse contexto geral, eu acho que a partir do momento em que começou a se estudar, começou a se publicar mais sobre, né? A gente começou a ver mais sobre autismo na televisão, né? Nas redes sociais. Então, acho que o aumento da informação, também os profissionais querendo se aprimorar mais, se capacitar mais, né? E também conseguindo orientar mais esses pais, né? Hoje, eu tenho pais que têm crianças com 1 ano e pouco, por exemplo, como já chegaram pra mim, que chegam e falam, olha, Júlia, eu percebo que desde que ele tinha 8 meses, ele já não sorria muito pra mim. Ele parecia uma criança meio que, sabe, parece que nunca tá feliz. Então a gente tem pais que estão mais atentos, né, quanto ao desenvolvimento infantil. E as escolas também, né, os professores também muitas vezes chamam os pais, olha, tem alguma coisa que tá diferente aqui, né, eu percebo que não tá prestando muita atenção. A escola também é importante nessa identificação, né, porque querendo ou não, às vezes os pais trabalham, às vezes a vida é corrida, a gente sabe, né? E às vezes o tempo que a criança passa na escola é o tempo que ela tem mais atenção e consegue ter esse cuidado, né? E o diagnóstico é importante. Muito. Não, e a escola é de fundamental importância sempre, né? Então, um professor atento é uma intervenção precoce que a gente está ganhando, né? Um professor que chama uma família e mostra, né, para os familiares, olha, não tá legal, tem alguma coisa que tá diferente, procura ajuda, né? Fora a quantidade de pais que aparecem pra mim, simplesmente querendo avaliar o desenvolvimento infantil. Júlia, eu acho que alguma coisa não tá legal, a gente pode fazer uma avaliação. E hoje a gente tem
testes de triagem, né, avaliações padrão ouro, né, como o Denver 2, o Bailey também, que são avaliações que tu consegue, né, ver se realmente a criança está dentro da curva, se tem algum atraso, se não tem, né, que muitas vezes acende um sinal de alerta, daqui a pouco a gente encaminha por uma intervenção precoce. Então, sabe, tudo isso, assim, aumentou muito, né? Essa busca por profissionais, esse olhar mais atento para essa criança. Hoje, até antes, quando tu estava ali comentando, quando a gente estava falando, né, sobre a expansão, né, do transtorno do espectro autista, né, sobre como as pessoas estão falando mais, eu ainda lembrei do Grêmio, né, eu não sei se tu chegou a ver, mas o Grêmio fez uma ala, né, para crianças com autismo dentro da arena. Até quem fez a capacitação do pessoal lá do Grêmio foi uma amiga minha, que mora hoje lá em Porto Alegre. Então, olha a importância disso, né? Olha o quão isso está expandindo e o quão essas crianças vão poder, essas crianças, adolescentes, adultos, vão poder ter acesso, né? Ter acesso ao que muitas vezes não conseguiam, né? Não é porque não queriam, é porque não conseguiam. E um jogo de futebol com aquela gritaria era uma tortura. E hoje tu consegue assistir um jogo de futebol ali no camarote, né? E uma maravilha, né? Feito, pensado para essas pessoas com autismo. É uma garantia de acesso também, né? Com certeza. Como sempre se trabalhou as outras deficiências, né? Aos poucos está engatinhando, né, para se falar sobre o autismo e para dar condições para que essas crianças e adolescentes, enfim, tenham mais acesso. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, realmente, não tem como negar, mas eu acho que se avançou muito nos últimos anos. Eu acho que a tendência é que cada vez avance mais e daqui a um tempo talvez seja tão normal quanto tantas outras deficiências que foram chegando e foram, né, todo mundo foi se preparando para esse cuidado, para essa atenção, né, para esse momento, porque eu acho que a gente não pode segregar, né, eu acho que as crianças, os adolescentes, eles precisam ter acesso como qualquer outra pessoa, né, porque querendo ou não eles vão passar por todas as fases que as pessoas normais, né, passam. Então eu acredito que o acesso é o mais importante de tudo, para ela se sentir incluída também e evitar mais preconceito, né? Que a gente sabe que tem muita gente que tem, infelizmente, né? Mesmo sendo um transtorno que é fácil de lidar, se tu souber, se tiver tratamento, se tiver conhecimento, mas muita gente ainda vê com aqueles olhos, aquela criança é autista, e na verdade não é assim, né? Exato. E acho que o nosso papel, né, tanto profissional quanto estar aqui, vocês também divulgando sobre esse tema, é justamente isso, né? A gente orientar essa família, essa escola quanto aos direitos, né? Hoje a gente tem preferência em filas, a gente tem estacionamento, né, em diversos locais, como shopping, supermercado, e espaços privados, né, para que essas crianças, essas pessoas com autismo consigam, né, serem incluídas. Então acho que é isso, né, esse é o nosso papel, é a gente orientar o público, né, sobre o que é o transtorno do espectro autista, né, para que eles estejam cientes de como lidar, né, com pessoas que estão dentro do TEA. Em tudo que tu estava falando do acesso, né, a gente, há pouco tempo, o shopping mesmo aqui em Pelotas, né, colocou aqueles estacionamentos coloridos, as filas nos supermercados, aos poucos está acontecendo essa conscientização, né. A gente deixa o alerta para o pessoal poder se adiantar, né, para cada vez buscar mais esse acesso, mas aos poucos eu acredito, na minha visão, né, de leigo no assunto, eu acredito que a gente está no caminho certo. E o autismo, ele tem cura? Não, né, o autismo ele é um transtorno, né, e que vai se decorrer para o resto da vida, né, não é uma doença, né, por isso não tem cura, são características, né, que a gente pode sim, muitas vezes, ajudar essa criança, né, eu falo muito em criança porque é o meu público, né, sim, mas ajudar as pessoas que estão dentro do TEA,
né, a lidar, a entender melhor essas características, né, em como lidar com elas no dia a dia, mas não é uma doença para ter cura, né? Se a gente tem alguma doença, enfim, a gente consegue fazer um tratamento e ter cura, né? No autismo é um transtorno, né, e que a gente vai levar ele para o resto da vida. E o que eu ia te perguntar também sobre a evolução do tratamento? As crianças chegam pequenas, um ano, 2 anos, quando consegue ter esse diagnóstico, e até que ponto é esse tratamento? Então, é uma pergunta relativamente difícil de te responder, porque cada criança tem a sua singularidade, cada criança vai ter, né, as suas dificuldades, as suas questões a serem trabalhadas. Tenho pacientes que estão comigo desde que eu me formei até hoje e que a gente ainda tem alguns desafios, alguns objetivos, né? E crianças que chegaram para mim com um diagnóstico e que hoje em dia já tiveram alta, né? Já dei alta para várias crianças, né? Quando que o processo de alta ele é feito, né? Quando a gente conseguiu cumprir todos os nossos objetivos. Era uma criança que tinha uma seletividade alimentar muito forte. A gente conseguiu aumentar esse repertório alimentar dessa criança, né? Fazer com que hoje ela se alimente relativamente saudável, bem. Então, ok, ela não precisa mais de mim. Era uma criança que não conseguia tomar banho. A gente fez todo o tratamento, né? Todo o plano de intervenção. A criança começou a tomar banho sozinha. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Era só o banho. Ok, alta. Né? Então, quando a gente consegue cumprir com os nossos objetivos, essa criança tem alta. Mas vai muito, né, de cada caso. Não tem... esse tratamento, ele tem data. Ele tem início, meio e fim. Não é um tratamento que vai se estender ao longo de toda a vida. Depende. Pode acontecer. Né? Tem crianças que pode acontecer. Muitas vezes pode também ter alta, né, de um determinado profissional e daqui a um tempo retornar, né, aparecer outras questões, enfim, né, e passar para outro profissional ou retomar para o mesmo. Então depende, né, mas algumas crianças podem sim precisar de profissionais, né, por um tempo maior. Tu já atendeu ou já fez algum acompanhamento de algum paciente na fase adulta? Não, até porque eu não tenho nenhuma capacitação para isso, né? Então nunca tive. E a gente vê normalmente que na fase adulta já se passou por todos esses tratamentos, então as pessoas conseguem levar uma vida mais normalizada, né? Porque acaba que vence esses desafios, vai vencendo ao longo da vida e na vida adulta se consegue ter uma vida mais natural, né? Com certeza. Também depende muito, né, do nível, né, que essa pessoa foi diagnosticada, né? Se foi no nível 1, no nível 2, provavelmente, né, vai conseguir levar uma vida, né, ao natural, né? Vai conseguir estudar, se formar no colégio, fazer uma faculdade, trabalhar. Mas talvez uma pessoa no nível 3 não consiga, né? Então, tudo isso é muito relativo, né? A gente não consegue elencar uma pessoa no nível 1, a pessoa é assim, né, desse formato e vai acontecer tal coisa, né? Assim como eu sou diferente de ti, uma criança com TEA é diferente da outra, né? Então, é muito difícil, né, a gente conseguir afirmar isso. E o tratamento acaba sendo bem personalizado, né? Porque justamente por conta disso, né? Cada criança tem as suas dificuldades, tem as suas particularidades, né? Não tem como fazer um tratamento em grupo, por exemplo. Não, é totalmente individualizado, né? De 1 para 1. Eu tenho casos de pacientes que, por exemplo, têm muita dificuldade na interação social e que estão hoje com 6 anos, 5 anos, e que isso está sendo algo que está trazendo muito prejuízo na vida escolar. Então, quando eu tenho 2 pacientes nessa mesma faixa etária, que têm essas mesmas dificuldades, eu converso, às vezes, com as famílias, né, pra gente fazer um atendimento em dupla, pra gente conseguir trabalhar essa interação. Porque também acaba acontecendo trocas legais nesse momento.
ai, eu não consigo conversar com outras pessoas da mesma idade, ai, eu também não, sabe? Então acaba que fica uma construção legal, assim. Hoje eu tenho 2 pacientes que estão com 12, na verdade uma tá com 11 e o outro tá com 12, que é o menino que eu falei que se diagnosticou. E eu tô fazendo algumas sessões em dupla com eles dois. E acaba tendo várias trocas, né? Sobre interação social, comunicação, o que gosta de fazer, o que não gosta. Então é bem legal, assim. E deixa eu te perguntar sobre os níveis. As crianças, quem é nível 1, ele é sempre nível 1 ou pode progredir ou da mesma forma regredir? Então, bem difícil também afirmar alguma coisa, porque cada caso é um caso, não tem como a gente falar, olha, é impossível, né? Porque pode ser que aconteça, né? Mas normalmente se mantém o mesmo nível. Tá certo, então eu vou deixar esses minutinhos finais para te falar, deixar o convite para o pessoal conhecer mais sobre ti também, se quiserem, conhecer sobre a clínica, procurar esse atendimento, para a gente finalizar esse momento azul aqui na difusora de uma forma bem leve, bem tranquila, para que todo mundo consiga compreender, pelo menos de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, esse transtorno. Não, eu queria agradecer, né, o convite, me colocar à disposição também para tirar qualquer dúvida, né, de alguém que tenha nos ouvido aí por esses minutos. Quem quiser também me procurar lá no Instagram da clínica, né, @primeiramente_di, pode mandar mensagem lá, eu mesmo respondo, né. Também a gente posta bastante coisas lá, né, sobre autismo. E é isso, né? Eu acho que é um tema muito importante da gente falar, né? Espero que tenha outros momentos em que a gente possa conversar sobre esse tema, né? E cada vez mais conseguir levar para as pessoas, né, o que é o transtorno do espectro autista. Tá certo. É informação para você. Aqui na Difusora a gente vai seguir conversando sobre esse tema. Fique ligadinho na emissora da informação.